O podcast que você ouve agora é uma produção da Câmara de Vereadores de Joinville. Isso é Tão CVJ Podcast, sua fonte semanal de informação sobre o que acontece no Legislativo da cidade. Sejam bem-vindos ao Isso é Tão CVJ, o podcast da Câmara de Vereadores de Joinville. A partir de agora, a equipe do jornalismo CVJ vai contar para você o que rolou na Câmara entre 23 e 27 de maio de 2022. Neste episódio falaremos sobre abuso sexual no transporte público e das novas limitações a feiras itinerantes. Eu sou o Carlos Henrique Braga, estão aqui comigo os jornalistas Sidney Azevedo e Felipe Faria e a estagiária do jornalismo CVJ, Nathalie Freitas. Vamos nessa, isso é tão CVJ. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá, boa tarde. Bem-vinda de novo, Nathalie. Sidney, pronto para outra? Prontíssimo. Felipe aqui estreando com a gente, Felipe? Não, você teve aí uns episódios atrás, né? Na verdade, eu apresentei um episódio durante as tuas férias, merecidas férias, né? Saudades, Estou de volta aqui agora para mais uma participação. Vamos nessa então. Você fala do que hoje? Só pra gente introduzir aqui. Hoje eu vou falar sobre um tema que gerou bastante polêmica numa sessão nessa semana aqui na Câmara, que é a gratificação extra aí aos diretores da Companhia Águas de Joinville. Os vereadores repercutiram bastante na tribuna e a gente vai abordar aqui no nosso podcast hoje. Perfeito, daqui a pouco a gente fala nisso. Começamos com os casos de assédio sexual nos ônibus de Joinville. Esta semana eu cobri uma reunião de proteção civil feita a pedido da Procuradoria da Mulher da CVJ, e estudantes da UDESC denunciaram casos de importunação sexual no transporte público. Infelizmente, esses casos são rotineiros. A universitária Ana Paula Sartori, de 20 anos, fundou até um grupo de apoio às vítimas, na maioria mulheres. O nome do grupo é Sororidade. A Ana Paula mandou pra gente um áudio explicando como funciona esse movimento. O grupo Sororidade surgiu como uma resposta ao problema do assédio no transporte público de Joinville. Esse grupo já existia em uma mídia social, mas tratava de diferentes temas. E foi nele que eu relatei o caso de assédio que aconteceu comigo dentro do transporte público de Joinville. Logo em seguida, uma outra menina também relatou um caso sério de assédio e perseguição sofrido dentro de um terminal de ônibus de Joinville. E a partir dessas situações, nós nos mobilizamos para fazer uma ação que buscasse resolver esse problema. Para isso, planejamos a nossa primeira roda de conversa. Nela, contamos com a presença da vereadora Ana Lúcia, que propôs soluções e discutiu abertamente essa problemática do assédio no transporte público de Joinville. E então, a Procuradoria da Mulher sugeriu a nossa presença na reunião da última terça-feira, em que foi tratado do problema e de possíveis soluções para esse problema, que é o assédio no transporte coletivo de Joinville. Tá aí. Os estudantes do grupo Sororidade fizeram alguns pedidos aos convidados da reunião. Um dos pedidos foi a criação de mais linhas de ônibus, porque os veículos estão lotados, o que facilita a ação dos agressores. A Secretaria de Infraestrutura disse que vai analisar a criação de mais horários, mas não deu um prazo e também não deu certeza. E ainda sobre a reunião que discutiu o crime de importunação sexual, as polícias disseram que as denúncias são baixíssimas, não chegam a 10 nos últimos 2 anos. Os policiais pediram que as vítimas façam o boletim de ocorrência. As empresas de transporte vão colocar nas ruas uma campanha estimulando as denúncias para o número de telefone 190. As vereadoras da Procuradoria da Mulher da CVJ lamentaram os casos de assédio e pediram punição aos agressores, além de ação das autoridades. Quem responde pela Procuradoria são as vereadoras Tânia Larson, do União Brasil, e Ana Lúcia Martins, do PT. Nathalie Freitas, você tem mais informações que vão engrandecer aqui o meu comentário. Isso mesmo. O que é interessante é que esse assunto chegou primeiramente na Câmara Mirim. Na sessão ordinária dos Mirins, que ocorreu no começo deste mês, dia 5, o vereador Pedro Wozniak, do Centro Educacional La Beirelli, levou para a tribuna casos de assédios sexuais a estudantes da UDESC ocorridos no transporte público. Ele usou os dados de uma reportagem e chegou a citar o relato de uma das vítimas.
Pedro ainda propôs a elaboração de uma campanha informativa para orientar os procedimentos em casos como esses. A proposta foi feita por meio da indicação número 35/2022 e foi aprovada pelos mirins naquela mesma sessão. Então tá aí a Câmara Mirim se adiantando às discussões da Câmara Sênior. Isso Dá mesmo. pra chamar assim, Nathalie? Isso mesmo. Sidney Azevedo, você tem informações? Quais informações hoje sobre vetos, sobre feiras, etc.? Bem, Carlos, eu venho trazendo informações sobre vetos, sobre o que são, como vivem, do que se alimentam, de que forma andam por aí, enfim. Eu achei muito importante quando você trouxe essa sugestão que você vai falar de forma educativa do que são os vetos, porque muita gente não entende. A gente mesmo custou a entender como que era o trâmite dos vetos aqui na Câmara, né? Eu estou trazendo essa pauta exatamente com um caráter mais didático também, para explicar do que se trata, de que forma eles tramitam aqui e como que a população também pode acompanhar. Enfim, então vamos lá. Durante essa semana, o plenário derrubou 2 vetos do prefeito a projetos de lei apresentados por vereadores. E antes de mais nada, é preciso explicar o que raios é um veto, né? Veto é uma possibilidade, né, que existe de que o chefe de um poder executivo, no nosso caso aqui do município, o prefeito, tem de impedir uma parte ou a totalidade de um projeto de lei se tornar lei de fato, né, passar a ter vigência. Funciona mais ou menos assim: a Câmara aprova um projeto, encaminha para ele, e o prefeito vai ter 2 caminhos, né? No primeiro ele pode dizer: olha, por mim tudo bem, tenho condições de fazer, meus advogados disseram que não tem nenhum impedimento, então eu estou de acordo. E nesse caso nós temos uma sanção, não é a sanção da Bíblia. É uma ação de sancionar, de permitir, de aquecer, de concordar, enfim. Mas, por outro lado, ele também pode dizer: amigão, isso aqui não faz muito sentido não, pode ir parando aí, eu acho que não dá para fazer. E aí, nesse caso, ele tem que motivar o veto, justificar, dar uma explicação do porquê que ele está propondo essa restrição, né? E assim, dentro do processo de produção de leis aqui da Câmara, não é muito comum que existam vetos, né? Por isso mesmo que eles são notícia, né? Por isso que a gente dá uma certa importância maior para eles, porque eles são um tanto incomuns, né? Nesse ano, para explicar isso, acho que vale observar que a Câmara recebeu 11 vetos, sendo que 5 deles foram destinados a restringir em parte, né, ou completamente, em alguns casos, uma futura lei complementar. E o nosso foco aqui está sendo as leis complementares, porque durante essa semana foram 2 vetos a leis complementares, que geralmente têm como objetivo alterar outras leis ou comporem um ordenamento maior em torno de um tema mais específico, né? Só para comparar esse número, né, foram 5 vetos a esse tipo de leis, sendo que na Câmara esse ano foram protocolados 79 projetos de lei complementar. Eles estão em análise e tal, né? E isso daria uma situação de uma análise de veto para cada 15 que a Câmara está analisando. Então, assim, realmente não é algo tão comum, né? Mas é preciso considerar também que entre esses vetos, alguns foram a projetos que vieram dos anos anteriores, que ainda estavam sendo analisados, mas enfim, isso é outra história. E ao longo desse ano foram 3 derrubados. Eu vou começar pelo primeiro, né, que foi lá em fevereiro, e esse era um projeto de lei ordinária. Depois eu volto para os complementares, né, que foram derrubados essa semana. O primeiro que foi derrubado foi lá em fevereiro. Ele era um projeto da vereadora Ana Lúcia Martins. Talvez nem todo mundo recorde desse projeto, mas a ideia era criar diretrizes para a distribuição gratuita de absorventes íntimos a estudantes em vulnerabilidade da rede pública de ensino. Rede pública municipal de ensino, né? Na ocasião, né, o prefeito, né, vetou, argumentando que o projeto era genérico e que não esclarecia de onde vinham os recursos, né? Porém, ocorre que vereadores também não podem fazer proposições que gerem custos, né, ao município. E exatamente por esse motivo é que a vereadora tomou esse caminho, né, de apresentar um projeto de diretrizes, né, no caso dizendo mais ou menos quais eram as regras para que essa distribuição fosse feita. E não propriamente um projeto determinando de qual deveria ser o caminho, né, ou quais seriam os custos, né, e isso fez com que a prefeitura tivesse a seu cargo a regulamentação, né. Porém, com essa justificativa, né, com essa mudança, né, que ela até fez no próprio projeto, isso fez com que os demais vereadores concordassem que ele fosse adiante. Mas, como eu estava dizendo, esse projeto foi lá em fevereiro. Vamos voltar para agora, né, para esta semana.
Aqui acho que vale pontuar uma curiosidade, né? Quando você está procurando uma lei e não vê o nome do presidente, do governador ou do prefeito da época, é grande a probabilidade de essa lei ter efeito depois da derrubada de um veto. Porque nesses casos, a lei é promulgada, que é o nome que se dá quando é o poder legislativo que faz ela ter validade, ou entrar em vigor, né? Nesse caso, quem dá a ela, né, essa vigência vai ser o presidente do Poder Legislativo, né, do Senado, da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa ou da Câmara de Vereadores, dependendo do âmbito que a gente está falando, né. Mas, voltando agora a esta semana, né, um dos vetos derrubados, né, faz uma alteração na lei de calçadas aqui de Joinville. Ele foi proposto pelo vereador Cassiano Ucker, que agora é do União Brasil. É uma mudança que prevê a colocação do piso podotátil, né, aquele piso que os cegos utilizam para poder se orientar, né, enquanto caminham nas ruas. Podotátil também é uma palavra que acho que nem todo mundo vai compreender. A ideia é que esse piso ele fique no meio da calçada e não, como algumas vezes ocorre, de ficar muito próximo aos muros. E durante a semana passada, inclusive, até para explicar as razões de esse projeto ter sido apresentado, houve um apelo do Paulo Suldowski, que é ex-presidente aqui do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no qual ele explicou como também foi elaborado esse projeto, e acho que vale que nós ouçamos um pouco esse apelo que ele fez aos vereadores. Nós vimos já, desde 2012, dizendo não à instalação de pisos podotáteis da forma que vem sendo feita, não só aqui em Joinville, mas bem como no Brasil todo. Infelizmente, isso começou em Joinville há bastante tempo atrás. De Joinville, ele foi para a norma técnica da ABNT, onde fala que o município pode instalar em algum lugar que não tenha obstáculos. Ok, mas ele não deixa claro se é no centro ou se é no canto ali junto ao muro. Joinville está seguindo, como algumas cidades, o entendimento que no canto do muro não tem obstáculo, o que é um grande erro. Um erro fatal, inclusive, eu digo para as pessoas com deficiência, para nós que corremos vários riscos que estão aí designados no projeto. O projeto não saiu da minha cabeça, não saiu da cabeça do Fábio, não saiu da cabeça de algumas pessoas. O projeto, ele, claro que foi colocado pelo vereador Cassiano, né, e a Roberta, e lá toda a sua equipe, mas ele foi embasado num parecer técnico de 42 páginas, da doutora Carolina Stolf, que fez doutorado tanto aqui no Brasil como na Bélgica. Ela estudou isso, ela estudou a instalação de piso tátil no Brasil inteiro, com vários cegos do país, e a grande maioria de nós andamos por cima do piso tátil e não ao redor, ao lado, conforme algumas pessoas assim o dizem para defender essa norma. A ABNT está discutindo, inclusive, a exclusão do item 7 da norma, que deixa isso dúbio. Então, a próxima atualização, provocada por nós, provocada por esse ofício, à época que eu era presidente do CONDE, a ABNT vem se reunindo desde fevereiro do ano passado para alterar isso. Até que um belo dia, a ABNT disse, olha, se Joinville quiser sair na frente, então façam um projeto e alterem para que seja colocado no centro da calçada. Aí a gente entrou num dilema. Ok, mas calçadas menores de 1,20 m? Aí a ideia foi que nós dispensássemos. Então a gente está dispensando a instalação de piso tátil em calçadas menores do que 1,20 m. Né? O que isso causa até uma economicidade ao poder público, além de mais segurança para a gente. Então, muito nos espantou quando a gente viu o parecer de 4 linhas da CEPUD dizendo que o projeto não poderia ser colocado por causa da norma BNT, sendo que a própria BNT está discutindo isso. Então, isso que eles chamam de parecer, agora no final, é o veto, no caso, né? O veto que veio para a Câmara analisar, e esse veto ele foi derrubado pelos vereadores agora na segunda-feira, dia 23. E o outro veto derrubado esta semana envolve as chamadas Feiras do Brás. Esse projeto, melhor dizendo, esse veto, ele foi analisado agora na quarta-feira, né, dia 25 de maio, e trata-se de uma reivindicação já um pouco antiga da Câmara de Dirigentes Lojistas, né? Inclusive, né, ele deu origem a um projeto que foi apresentado aqui na Câmara pela vereadora Tânia Larson, também do União Brasil. O objetivo é restringir a realização dessas feiras, né, das feiras itinerantes, assim chamadas, né. Lá em 2019, quando o projeto foi apresentado, essas feiras estavam sendo realizadas no bairro Bucarém,
e mais recentemente estavam sendo realizadas no bairro Aventureiro, né? E a queixa, né, dos comerciantes locais aqui é de que essas feiras elas trariam ou resultariam em concorrência desleal. Isso porque teriam condições de apresentar produtos a preço mais baixo, algumas vezes sem arrecadação de imposto, enfim, né? Então havia uma série de argumentos que eles apresentavam para essa restrição. E quando até houve, né, o veto, né, na justificativa, o prefeito argumentou que o projeto é uma, abre aspas, violação à livre concorrência, fecha aspas, e que, abre aspas de novo, tem por objetivo, ainda que de forma indireta, dificultar, se não mesmo impedir, a realização de feiras itinerantes dentro do município de Joinville, fecha aspas. Ocorre que, de fato, era um dos objetivos essa restrição, embora o argumento utilizado fosse de que era necessário que houvesse, né, os mesmos ou as mesmas dificuldades, o mesmo grau de dificuldade, tanto para o comerciante local quanto para esses comerciantes que vinham de outros lugares do país, né, ou outros organizadores de feiras, né. Então acabou que esse veto ele também foi derrubado. Esse texto agora ele está aguardando, né, para ser publicado no Diário Oficial, e que ainda existe, né, um prazo legal, né, para que o prefeito ainda faça uma promulgação ou então ficar a cargo do presidente da Câmara, caso ele não o faça num prazo de 48 horas. 48 horas. Tinha até me esquecido. Pode haver uma dúvida das pessoas, Sidney. Se a Câmara não derruba o veto, aceita o veto, o que acontece com o projeto? Aí a lei simplesmente não entra em vigor. Acabou E para aí ele. acaba, exatamente. Vai ser arquivado. Sim. Terminamos, então? Sim, arquivamos esse processo. Eu achei sensacional essa explicação sobre os vetos. Acho que a gente podia ter mais coisas educativas aqui. E eu estava cobrindo essa sessão também, que o Sidney estava comentando, e os lojistas ficaram muito felizes com a aprovação dessa restrição às feiras itinerantes. Como não ficaram felizes os vereadores em relação a quê, Felipe Faria? Os vereadores não ficaram nada felizes com a notícia de que os diretores da Companhia Águas de Joinville vão ter um PPR daqueles, aprovado pelo Conselho de Administração da própria companhia. Esse é um assunto que dominou a sessão da segunda-feira, dia 23 de maio agora, de 2022, e pelo menos 11 vereadores foram à tribuna durante o tempo destinado aos partidos e teceram pesadas críticas à diretoria da companhia, ao Conselho de Administração, porque no entendimento deles, por ser uma empresa pública, não seria em tese devido esse dinheiro aos diretores. Esse dinheiro, no entendimento dos vereadores, deveria ser aplicado nas obras da própria companhia, né? E aí, em função desse ocorrido, 11 vereadores se manifestaram na tribuna, mas 14 vereadores assinaram um requerimento para que o presidente da Águas de Joinville, o Jean Carlos Schneider, e os membros do Conselho de Administração venham a uma sessão, e ainda não está marcada a data, né, quando que vai ser essa visita, essa vinda deles, mas a ideia é que eles expliquem essa aprovação por parte do Conselho de Administração dessa gratificação vinculada ao programa de participação dos resultados, que é o famoso PPR, né? Muitas empresas pagam PPR, então talvez aqui eu esteja falando de algo que já seja conhecido de muitos dos nossos ouvintes. Eventualmente, quem não sabe, né? Algumas empresas, elas pagam uma vez por ano, 2 vezes até, depende muito de empresa para empresa, uma bonificação com base nos lucros que ela obtém ao longo do ano. Então, uma parte dos lucros é distribuída entre os funcionários. E no caso aqui da Águas de Joinville, uma parte maior está sendo distribuída aos membros da diretoria. Isso foi aprovado numa reunião do Conselho de Administração no dia 17 de março de 2022, e na ata dessa reunião, que inclusive está no site da Companhia Águas de Joinville para todo mundo ver, consta, entre aspas, a criação do multiplicador de remuneração variável, fecha aspas, né, para a diretoria, que estabelece, então, que o que os diretores vão receber é 2 vezes o valor do PPR. E isso aí é que causou aí digamos,
a ira, né, entre aspas, ira dos vereadores, tá? Quem criticou na tribuna? O Brandel Júnior, né? O Ascendino Batista, o Diego Machado, a Ana Lúcia, a Tânia Larson, o Cassiano Ucker, o Sidney Sabel, o Adilson Girardi, o Cláudio Aragão, o William Tonesi e também o Lucas Souza. Inclusive, a gente separou aqui alguns trechos de falas dos vereadores. Eu queria pedir para o Pedro, aqui na edição, colocar agora o Diego Machado, porque ele falou algo bem interessante. Vamos ouvir. O que foi aprovado, vereadora Tânia, no Conselho de Administração da Companhia Águas de Joinville, não tem cabimento. Nós temos aqui as informações, por exemplo, um diretor da CAGE, onde o salário é de 22 mil. Esse novo PPR, com as gratificações que foram aprovadas, pode chegar, lógico, é o PPR e a gratificação, a R$ 134 mil. Se tem essa divisão de lucros na CAGE, por que essa divisão de lucros não pode ser investida, como o vereador Brandel muito bem disse aqui, recuperação das vias? Outro que também fez uma crítica muito contundente foi o vereador William Tonesi. Vamos ouvir também um trechinho da fala do vereador. O valor que está sendo proposto, 2,5 vezes PPR, é absurdo, porque hoje a gratificação ela já é de praticamente 2 salários. E se você for percorrer o mercado, a maioria das companhias ou dá 1 ou dá no máximo 2. Nós estamos falando de dar 4,5 salários, né, de gratificação. E não é qualquer salário, é salário de R$ 30 mil. É isso. Por essas duas falas aí a gente vê, né? Não vamos colocar os 11 aqui, porque senão vai ficar um podcast muito longo, mas eles sintetizam bem o clima, né, que se instaurou na sessão dessa segunda-feira, dia 23 de maio, como eu falei. E aí, como eu disse também, ainda não está definida a data para a visita dos membros da Águas de Joinville aqui na Câmara, mas a equipe do jornalismo CVJ vai ficar atenta a isso e, obviamente, assim que houver uma data, nós informaremos no site e no dia, claro, faremos a cobertura e estará disponível aí no nosso site, nas nossas redes sociais para quem quiser acompanhar. Muito bem, Felipe. Agora a Nathalie vai dar a agenda da semana que vem, né? E as notícias, as notas rápidas também, né? Eu só queria, antes da Nathalie falar, eu queria dizer, aqui hoje a gente tem uma multiplicidade de sotaques, né? Felipe vem com um R ali, uma coisa mais carioca, mas que na verdade é floripolitano? Florianopolitano, manezinho da ilha, eu sou da ilha. Cisne, que é de Joinville, eu que sou do Pantanal é aqui. E a Nathalie que vem com um sotaque que eu não sei de onde é. De muitos lugares, De já muitos morei em lugares. muitos lugares. Mas esse atual é de onde? Assim, é uma mistura. Mistura de Ceará, Brasília, que também tem muitos sotaques. Então, tudo junto e misturado. Vamos deixar as pessoas ouvirem, então, seu sotaque. Então, um pouco sobre o que aconteceu aqui na Câmara de Vereadores nesta semana. A Câmara de Joinville aprovou nesta terça-feira, 24, o projeto de lei que proíbe radares fixos sem a função de lombada eletrônica, o PL 217/2021, apresentado pelo vereador Nado, do PROS. Segundo a justificativa dele, o objetivo do projeto é impedir a transformação do sistema de fiscalização em uma indústria de multas. O plenário aprovou também, nesta semana, um projeto de lei complementar, número 11/2020, que altera o zoneamento das proximidades da rua Autocar Derfel. A área que era para fins industriais agora será de uso misto, ou seja, poderão ser construídas residências e instalados comércios e serviços. A proposta faz isso, excluindo o chamado Setor Especial de Interesse Industrial 06 Chavantes, da Lei de Ordenamento Territorial. O objetivo é permitir a implantação de um condomínio sem muros na região dos bairros Anita Garibaldi e Atiradores. Eu só queria fazer um anexo, botar um anexo aí nesse... É um baita condomínio, né? Não sei se todo mundo que está aqui na mesa lembra da apresentação desse condomínio, Cidade das Águas, ali nas terras da Tigre, ali nesses bairros que a Nathalie falou. Coisa grande. E continuando, os vereadores aprovaram no dia 23, e já foi sancionado, o projeto de lei que concede a revisão geral anual de 6,05% nos salários dos servidores públicos municipais. A reposição da perda salarial causada pela inflação será executada na folha de maio, que será paga agora no início de junho. O índice estabelecido pelo projeto de lei é referente às perdas da inflação ocorridas no período de novembro de 2021 a abril deste ano. O texto segue os números do Índice de Preço ao Consumidor,
IPCA. Também haverá reposição de 19,71% no auxílio à alimentação, referente ao período de maio de 2020 a abril de 2022, também corrigido pelo IPCA. Bem, com essa notícia maravilhosa e com essa narração da Nathalie de todos os lugares do Brasil, a gente encerra o podcast de hoje. Sidney Azevedo, muito obrigado. Suas considerações. Hoje eu senti que você não deu boa tarde, boa noite, bom dia para as pessoas. Eu senti falta disso. Bom, então fica aqui o desejo de um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que ainda estiver ouvindo e fiquem bem aí. Se cuidem, Nathalie. Pronto, também quero agradecer a todos e lembrar que semana que vem nós teremos 4 audiências públicas aqui na Câmara de Vereadores. Teremos 3 na segunda-feira, 2 que serão prestações de contas do primeiro quadrimestre de 2022 das Secretarias de Saúde e da Fazenda, e também teremos a discussão do PLC 37/2017, que inclui na relação das faixas viárias do município de Joinville um trecho da Rua Marechal Deodoro, e uma outra na terça-feira para apresentar o parecer do PLC 61/2018, que dispõe sobre a revisão do plano diretor. Você não pode dar uma brecha para essa menina que ela vem com informações novas. Muito obrigado, Nathalie. Boa semana para você, né? Igualmente. Felipe Faria, muito obrigado por hoje. Volte sempre. Eu que agradeço a oportunidade e precisando é só me chamar porque eu sou arroz de festa. Chamaremos, com certeza. Chegamos ao final deste episódio. O podcast Isso é Tão CVJ tem trabalhos técnicos de Rinaldo Amaral e equipe e edição de Pedro Gonçalves Neto. A chefia de jornalismo é do Felipe Faria, que está aqui do meu lado, com a direção de comunicação de Luiz Fernando Batiste. A gente volta na semana que vem com as notícias da Câmara de Vereadores de Joinville. Estamos também no Facebook, no Instagram e no Twitter. Procure Câmara Joinville. Um abraço e até a próxima semana.